eu queria discutir aspectos constitucionais desse nosso debate. Haja visto que na próxima semana tem-se a possibilidade de votação no plenário desse Senado aqui, desse tema dos votos. E eu quero começar esse debate aqui, porque esse debate é um debate muito importante. E eu começo lendo um parecer do grande professor constitucionalista Luiz Roberto Barroso, a uma consulta feita pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, com a procuradora doutora Lúcia Leia. E eu vou parar aqui um tempo lendo, porque é muito importante, eu queria chamar a atenção aos meus pares, e tenho aqui a oportunidade de estar sendo, inclusive, senadora Ana Amélia, com a presença do senador Wellington Dias, que é um dos grandes articuladores de toda essa discussão. Ele começa no histórico. A obrigação de distribuir participações ou compensações a estados e municípios em decorrência da exploração de petróleo e gás natural existe desde o começo da indústria petrolífera no Brasil. O artigo 27 da Lei 2004 de 53, que criou a Petrobras e dispôs sobre política nacional do petróleo, impunha à empresa estatal, detentora do monopólio então existente no setor, o dever de pagar indenização correspondente a 5% sobre o valor do produto explorado aos estados, territórios e municípios onde ocorresse a lavra de petróleo e xisto betuminoso ou extração de gás natural. Já na década de 80, com o início da exploração marítima do petróleo, a Lei 7.453 de 85 previa o pagamento de compensação também quando óleo ou gás natural fossem extraídos da plataforma continental. Nesse caso, o pagamento deveria ser feito não apenas aos estados e municípios confrontantes com os postos produtores, mas também aos municípios integrantes da área geoeconômica dos municípios confrontantes. E aí nós vamos. Cita Dr. Luiz Roberto Barroso. Em primeiro lugar, restava evidente da legislação que o pagamento de royalties aos estados e municípios produtores, nessa expressão já incluídos os confrontantes, como referido, não se dava por conta da propriedade do bem, que já era federal. Nós temos sempre falado disso aqui quando discute. O petróleo é da União, não existe questionamento sobre isso. Mas sim em razão dos ônus causados a alguns dos outros entes pela exploração do petróleo. Em 88, ganhou status constitucional o direito dos entes federativos afetados pela exploração do petróleo, gás natural e outros recursos naturais pertencentes à União sobre os benefícios financeiros dela advindos. Nessa linha, esse é o artigo. O artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, assegura a esses estados, distritos federais e municípios, nos termos da lei, a participação no resultado da exploração ou compensação financeira por essa exploração. Artigo 20, parágrafo 1º, esse é um ponto central. Como se percebe, a despeito de pequenas modificações, um elemento essencial permaneceu inalterado na regulamentação legislativa da matéria, desde o início da exploração de petróleo no Brasil: a existência de uma retribuição a ser paga em favor dos estados e municípios produtores, a fim de compensar o ônus e riscos decorrentes da atividade de exploração, seja em terra, seja na plataforma continental. Tanto assim que a lei de 53 chegava a falar